Esse projeto há aproximadamente 2 anos sendo desenvolvido, né, pela minha pessoa, pela pessoa do professor Gabriel, aqui no campus de Itajaí, onde a gente tenta, né, dentro da estrutura, né, fornecida para nós e que nós conseguimos, né, através do funcionalismo público e parcerias da iniciativa privada, né, transferir esse conhecimento, né, criado pelo direito para a comunidade em geral, né, para o cidadão em geral. A ideia do projeto sempre foi o quê? Retirar aquele conhecimento produzido dentro do âmbito da instituição e transferir para a população, né, para que o cidadão tome conhecimento de quais são tanto as suas obrigações, né, perante a sociedade, como também os seus direitos, né, que o Estado obrigatoriamente tem que garantir, né, a ele como indivíduo. O nosso grupo se insere no projeto de extensão da universidade, que por ser justamente uma universidade, seguindo a sua função princípio, ela tem que exercer ensino, pesquisa e extensão. No nosso caso, nós estamos aqui no tripé da extensão, que justamente é o objetivo que o professor Felipe comentou, de levar para fora dos muros da universidade, para a comunidade, né, em seu entorno, aquilo que é intelectualmente produzido ali internamente. Então, esse conhecimento que é repassado à comunidade, nós caracterizamos como projeto de extensão, que foi justamente um dos objetivos que nós traçamos para a Cidadania em Foco. Para o curso de Direito, como ela tem um envolvimento social muito acentuado, uma forma que nós justamente identificamos foi levar palestras ou levar assuntos que fossem de interesses sociais, geralmente já voltado em alguns pontos, né, mais próximos a direitos mais cotidianos e mais corriqueiros, como direito de trabalho, direito de família. Dependendo de qual curso nós estivéssemos dando as palestras, direito administrativo, se tivesse um pouco voltado ao servidorismo público, ou até mesmo direito tributário, se tivesse alguma área voltado ao campo da tributação. Então, nós íamos amoldando os assuntos a serem tratados, dependendo do perfil do público pelo qual nós iríamos, ou ao qual nós iríamos fazer essas palestras. Podemos dizer assim que são bem ecléticos as turmas, né, de pessoas de 15, 16 anos a 45, 50 anos, já observamos trabalhar temáticas vinculadas a esse. Teve uma oportunidade também que nós trabalhamos com uma sala de informática para idosos. Então era toda a sala exclusiva de terceira idade acima de 60 anos de idade. E nesse dia específico, então, nós trabalhamos justamente com a legislação que fala sobre a melhor idade. Nós também tivemos uma turma em que nós fomos dar palestra um pouquinho também sobre as normas básicas do direito do trabalho para haitianos. A sala era 100% haitiano, num curso de português que estava sendo oferecido, né, a esses estrangeiros. Porque assuntos jurídicos são de interesses de todos, independentemente da idade, independentemente de gênero. Então, inclusive até de origem, né? Vejo casos haitianos, eles tinham muitas dúvidas a serem tratadas, né? Até questões de como eles faziam para regularizar o repasse de dinheiro para os seus familiares no Haiti, como eles poderiam conseguir uma carteira de trabalho. Tinha uma série de dúvidas que nós acabávamos tentando saná-las na medida do possível, né? Obviamente. Não era o nosso nicho efetivo de atuação, mas à medida do que nós tínhamos os conhecimentos necessários para dar uma orientação inicial, certamente eles saíram de lá com menos dúvidas do que entraram. Ter um pouco de conhecimento jurídico é, até certa medida, o exercício da cidadania. Então, a forma que nós introduzimos nesses sujeitos que estão recebendo essas palestras a possibilidade de exercer seus direitos e conhecer seus deveres é justamente explicando por que nós estamos ali, né, e dando a eles essa noção mínima de como funciona o nosso aparato jurídico para que eles consigam, se for necessário, resguardar esses direitos, se for pelo nível judicial, pelo nível administrativo, e de que forma eles conseguem, né, exercer as suas pretensões. A cidadania não é só especificadamente uma norma jurídica, né? Então ela vai desde do recém-nascido, que já é considerado um sujeito de direitos e deveres, como também até, né, a pessoa mais idosa, né, no momento em que a personificação dela deixa de existir com o falecimento. Então, a gente observa hoje que o direito ele tem inúmeras normas jurídicas que eles acabam abarcando, né, toda a parte de evolução do indivíduo perante a sociedade. Então, nós temos o ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o mais jovem, nós temos a legislação do jovem aprendiz, né, destinada àquele que está se inserindo inicialmente ao mercado do trabalho, como daí nós também temos algumas outras normas específicas, como do empregado doméstico, a inserção da mulher no mercado do trabalho, que são temas que a gente sempre tenta identificar em cada sala em que há necessidade e, consequentemente, desenvolvê-lo, né, de forma salutar, né, para as pessoas que ali se compõem, né, naquela palestra. Até o que eu acho muito engraçado dessas palestras é que, na maior parte das oportunidades, a palestra acaba mesmo sendo interrompida porque ela acaba virando uma certa conversa entre dúvidas
e respostas. Então, surge uma dúvida de algum membro ali daquele respectivo grupo, a gente apresenta a resposta e daquela resposta já vem uma nova pergunta e já vem uma resposta, né, e perguntas e respostas, e no fim acaba que deixando-se uma palestra ou algo em que somente, né, a pessoa que está à frente iria apresentar, e acaba que se virando uma mesa redonda, né? Ambos conversam, contam experiências pessoais que viveram, a gente identifica se aquilo ali estava amparado ou não, se havia um respaldo legal, se não havia, se havia uma ilegalidade, o que aconteceu, justamente porque a vivência deles é que acaba demonstrando essa necessidade jurídica, né? A gente observa que a carência, na verdade, do conhecimento do cidadão, do seu respectivo direito é muito forte. Em algumas oportunidades eles vêm perguntando sobre questões de sucessões e de partilha de bens no momento de dissolução de casamento ou de união estável. Então, acaba sempre que entrando assim, a conversa começa num assunto meio indiscreto, mas aí começa a brincadeira, né, a conversa entre um e outro, e daí, olha, o fulano de tal vai querer se separar ou não, já está vendo o que vai acontecer, e daí dá aquelas discussões assim bem agradáveis, né, e na medida do possível a gente tenta deixar esse ambiente descontraído, mas sempre, né, apresentando para eles, né, efetivamente qual que é o direito deles, ou qual seria a norma jurídica a ser aplicada naquele caso em concreto. Tem um objetivo de nós estarmos ali, esse é um dos objetivos, né? Tentar fazer com que a sociedade tenha essa noção do que a ela é guarnecida pelo direito, ou que talvez não seja, né? Dar uma resposta, dar uma solução, tentar evitar o conflito, né? Muitas vezes uma palavra maldita pode gerar, né, conflitos ainda maiores, então tem que sempre ter esse tato do que responder, da forma como responder, né? Porque às vezes aquilo que eu estou dizendo com um raciocínio jurídico já pré-estabelecido, a pessoa que esteja assimilando essa mensagem talvez entenda como se fosse uma indução ao conflito, uma indução a outros tipos de atuações que não é muitas vezes objetivos que nós estávamos, né, expondo. Então, às vezes eles ficam até mesmo surpreendidos que a legislação do trabalho permite o empregador, entre aspas, ser dispensado por justa causa, né? Eles pensam que somente empregado pode ser dispensado por justa causa, e às vezes acaba sendo uma certa relativa surpresa saber que tem situações em que o empregador pode cometer uma falta grave e ele, entre aspas, né, ser dispensado por justa causa. Então, às vezes eles têm um certo ponto, não conseguem identificar alguns direitos que eles têm, né, e não buscam esses direitos justamente pelo desconhecimento e não por não buscá-los, né, não buscam porque não sabem que existem, né. E tem outros direitos também que nós alertamos que eles possuem, mas em alguns momentos a sua luta acaba sendo mal vista. Então nós dizemos, esses direitos vocês têm, mas aquela busca unilateral por esse direito pode provocar uma certa instabilidade na tua relação empregatícia, e nós aconselhamos vocês a não brigar por esses assuntos que são tão pequenos numa questão contratual, e acaba demonstrando algo que alguns empregadores não gostam, de empregados com conhecimento demais. Às vezes isso pode atrapalhar um pouco, né? Então nós falamos, estamos aqui para lhe trazer como a legislação aborda esses assuntos, mas saibam que vocês não precisam levar isso a ferro e fogo na vida de vocês. Só saibam que isso existe, né? Que isso existe. E vocês, se algum dia perguntarem se isso é devido ou não é devido, vocês sabem mais ou menos como agir. A pessoa fica com vergonha de citar ela como um próprio exemplo, dela diz, o meu vizinho, amigo do amigo meu, né? O amigo do amigo meu, aconteceu com o meu colega de trabalho, assim por diante, né? Com receio de se expor ali naquele ambiente em que ele se encontra, né? Uma particularidade, uma intimidade dele. Não, até esse escudo para eles é interessante, porque eles não estão numa relação cliente-advogado, em que nós temos que ter o sigilo da informação. Ali estão no ambiente público, então qualquer coisa que eles disserem, todos estão ouvindo. Nessas palestras ali vinculadas ao haitiano, nós tivemos essa oportunidade em que foi um encontro em conjunto, né, junto com a comunidade haitiana nessa sala de aula de língua portuguesa, junto com um curso de relações internacionais. Tivemos uma participação numa oportunidade de um aluno, tá, que é haitiano, está fazendo relações internacionais, e ele foi para a palestra como nosso tradutor, né? Então, algumas dúvidas em que a comunidade possuía era feita na língua deles, né, no francês, predominantemente. Esse aluno nos traduzia e conseguimos fazer apresentar a resposta para ele, e ele fazia a tradução para o francês, né, como uma forma, na verdade, de, entre aspas, né, quebrar a barreira do saber, né, vinculada aí ao idioma. E também foi uma
oportunidade bem interessante aí do nosso curso. Dentro do projeto de extensão, eu considero que a participação do aluno conosco, ele teria maior essa vivência com a comunidade, porque aquilo ali é a matéria-prima que ele vai trabalhar futuramente à frente. Se ele for um delegado, as pessoas que vão lá perante a delegacia, um magistrado, né, as pessoas que vão lá entrar com uma contenda social e que aguardam, né, a prestação da tutela jurisdicional, ou um advogado no momento que ele vai atender o cliente dele. Né? Esse contato que eu acho que seria o ponto mais importante que o operador do direito ele deveria, né? Ele faz o juramento prestando, né, o dever de resguardar, né, o direito e proteger o direito, e nada mais do que ele vai fazer isso transmitindo esse conhecimento, né, para a comunidade e, consequentemente, atuando, né, diretamente na área jurídica, defendendo, né, o ideário da justiça. Para os alunos, acredito que acompanhar esse tipo de projeto de extensão nos auxilia a desenvolver algumas habilidades. Por exemplo, a desenvoltura com o trato, né, com as demais pessoas, conseguir falar em público, né, tirar do campo da abstração aquilo que ele aprendeu teoricamente nas cadeiras de sala de aula e trazer para o campo da concretude, que é justamente a dúvida social que ele está sendo demandado, né? Esse juízo, esse raciocínio que acaba sendo desenvolvido quase que em milésimos de segundo, numa exposição muito rápida, né, em que é feito perante aquela pessoa que está lhe demandando aquela resposta. Acho que essa forma de desenvolver esse raciocínio, essa habilidade, essa capacidade de raciocinar juridicamente e ao mesmo tempo responder a uma ânsia social, dá até certo ponto o prazer de como nós desenvolvemos o direito, ter essa noção de quanto nós podemos, né, auxiliar a vida de outras pessoas, o quanto elas podem ter as suas vidas melhoradas em razão de uma boa resposta, em razão de um bom conselho, né? Tudo isso não é ensinado puramente em sala de aula. Acredito que a universidade se distancia das faculdades justamente porque ela desenvolve pesquisa e extensão além do ensino, né? Só o ensino não é suficiente para dar ao acadêmico toda a roupagem, né, que ele precisa ter, toda essa quase armadura que ele precisa ter para poder justamente ser um bom cidadão e desenvolver, né, o seu mistério da forma mais adequada possível. Direito e dever são figuras muito próximas, né? O que é direito para um pode ser dever para o outro, o que é dever para o outro pode ser direito para um. Mas só conhecer direito certamente não seria, né, consentâneo com uma boa vida em sociedade. As pessoas têm que ter noção do que ela precisa fazer para manter esse convívio social pacífico e aquilo que ela pode requerer e pretender para que justamente o seu direito não seja lesado, né? Então nós sempre tentamos nas nossas palestras, sobretudo quando falamos, por exemplo, direito do trabalho, direito básico do trabalhador, dar sempre a eles uma noção muito próxima dos deveres, mas também dos direitos, né? Saber os seus deveres pressupõe também saber os seus direitos e vice-versa, né? Só que o trato de dever, muitas vezes as pessoas pensam que só o direito é que precisa ser conhecido e não os deveres. Esse raciocínio não procede porque se vocês só forem pela luta dos direitos sem cumprir com os deveres, pode ser que justamente isso é o que acarrete o teu não direito, né? Para eu poder solicitar algumas coisas, eu tenho que ter feito outras. Então, esse fazer aquilo que deveria ser feito para poder futuramente corresponder ao pleito de algum direito, ele tem que ter noção do que ele precisa ter de fazer, o que ele pode depois futuramente requerer. Um exemplo que eu comentei, já me lembro de recordo ter comentado isso numa das palestras, é que teve um aluno que se acidentou por um acidente de trabalho, mas não dentro da empresa. Foi um acidente de percurso equiparado pela legislação a acidente de trabalho. Então ele recebe os benefícios previdenciários como se ele tivesse acidentado dentro da empresa, embora o acidente não tenha sido ou não tenha ocorrido por culpa pura do empregador, ocorreu fora do âmbito da empresa. E ele ficou indignado que a empresa não estava lhe prestando os auxílios, né, de saúde, gastos com medicamentos, gastos com tratamento, e ele não conseguia compreender o porquê a empresa estava se esquivando de fazer esses pagamentos. O que na oportunidade eu me recordo ter comentado a ele é que a empresa não tinha responsabilidade efetiva de arcar com os custos de saúde, tratamento, medicamento e assim vai, porque a empresa inicialmente não tem responsabilidade pelo acidente. Ele é, pela legislação, equiparado a acidente de trabalho, mas ele não é um acidente de trabalho por culpa do empregador. Ele é equiparado para efeitos previdenciários e para efeitos alguns correlatos à legislação do trabalho como a garantia provisória de emprego. Mas para efeitos de responsabilidade quase que civil, isso acaba escapando naquela situação. E aí ele comentou que ele retornou à empresa, não queria mais trabalhar porque sentiu que o cenário estava um pouco
né, ruim para ele voltar para a empresa, porque ele se sentiu um pouco desgostoso, visto que no momento que ele mais precisou, a empresa não lhe deu o auxílio necessário. E eu tive que explicar a ele que se ele não trabalhar, ele não recebe salário. O pressuposto para receber salário é esse viés comutativo, sinalagmático, né? Eu trabalho e aí eu recebo, se não trabalhar, não recebe. Às vezes eles pensam que o trabalhador só tem direitos, né? E muitas vezes o direito tem que vir acompanhado de deveres. E esses deveres, às vezes, é preciso ser dito, embora muitos deles sejam óbvios, mas mesmo assim o óbvio, né, a obviedade, em alguns momentos tem que ser explicitada. E essa explicitação, em alguns momentos, às vezes, é algo que eles não tinham parado para pensar, não tinham parado para raciocinar. E acredito que seja de suma importância eles terem noção tanto dos deveres quanto dos direitos. Não que um seja mais importante que o outro, mas ambos precisam ser conhecidos como um todo.